Olá, graça e paz. Estamos juntos aqui para mais uma aula do Panorama Bíblico. Dessa vez o Panorama Bíblico está abordando os livros do Novo Testamento. Na verdade, começa a abordar os livros do Novo Testamento hoje. Na semana passada, o pastor Clóvis falou sobre o período interbíblico, que é o período que vai desde o último profeta Malaquias até o início da profecia de João Batista. Falando a respeito do Novo Testamento, nós podemos dividir o Novo Testamento em 3 grupos de livros. O primeiro grupo nós poderíamos chamar de livros históricos, que são os Evangelhos e o livro que narra a expansão da igreja no primeiro século, que é Atos dos Apóstolos. O segundo grupo nós poderíamos chamar de cartas. Neles nós encontramos as cartas paulinas, que são as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, e aquelas cartas que são chamadas de cartas gerais, que tiveram outros autores. E um livro que a gente pode classificar como profético no Novo Testamento, que é obviamente o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos começar a abordar então os livros, e o primeiro livro sobre o qual nós vamos falar, obviamente, é o Evangelho segundo Mateus. A autoria do livro de Mateus é atribuída ao próprio Mateus. Nós sabemos que Mateus foi chamado por Jesus para ser um dos 12, para seguir o Mestre. A chamada dele é relatada no próprio Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, no versículo de número 9, onde nós podemos ler: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. É interessante que somente Mateus conserva a designação de publicano para ele mesmo, né? Que é uma evidência da misericórdia de Deus para com a vida dele. O publicano, eu acho que você já deve ter ouvido em algum lugar, se não vai ouvir agora novamente, eram rejeitados pelo povo judeu, considerados como traidores da nação, porque trabalhavam para o inimigo da nação, para o opressor da nação. No entanto, Deus chama Mateus. Mateus, na verdade, se chamava Levi, ele tem o seu nome mudado para Mateus, que significa dádiva de Deus, e um fato que a gente encontra também no capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, é que após a sua chamada, ele dá um banquete na sua casa, né? Alguns religiosos da época vão acusar Jesus de comer com publicanos e pecadores, e Jesus vai falar aquela famosa frase, aquele famoso texto bíblico: os sãos não precisam de médicos, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, tendo visto que a autoria do livro é atribuída ao próprio Mateus, a data do livro, os comentaristas costumam colocar entre o ano 50 e o ano 70 depois de Cristo. Falam, né, os comentaristas, que com certeza foi escrito antes da destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém se dá no ano 70 depois de Cristo. Falando sobre ênfases e aspectos encontrados aqui no Evangelho segundo Mateus. Esse evangelho foi escrito primordialmente para o público judeu, para os judeus. Nós podemos encontrar no livro de Mateus 129 citações ou alusões ao Antigo Testamento. É comum, enquanto Mateus vai escrevendo o seu livro, ir citando fatos e mostrando que isso é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Nós podemos encontrar, por exemplo, no capítulo 2 de Mateus, no versículo 17, a respeito da matança, não é de Herodes, das crianças de 2 anos para baixo, diz o seguinte: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ele vai mostrar que o que estava acontecendo era o cumprimento de uma profecia. Em outros lugares nós vamos encontrar também fatos que são cumprimentos das profecias do Antigo Testamento, e Mateus vai deixando muito claro isso dentro do seu livro. A gente encontra também, por exemplo, a expressão reino dos céus várias vezes dentro do livro de Mateus. 32 vezes aparece reino dos céus e apenas 4 o reino de Deus. Por que isso? Porque os judeus não mencionavam o nome Deus.
não é verdade? Então, como ele está escrevendo para o público judeu, ele coloca reino dos céus. O Evangelho de Mateus destaca a realeza de Cristo. Nós encontramos, por exemplo, 9 vezes citado o título davídico de Jesus, não é? Dizendo que ele é filho de Davi. Essa expressão aparece 9 vezes no Evangelho de Mateus e apenas 6 vezes nos outros evangelhos. Neste livro, Jesus manifesta a sua autoridade sobre as instituições centrais da nação judaica. Por exemplo, a lei era uma instituição central da nação. E a gente vê, por exemplo, Jesus mostrando a sua autoridade sobre a lei, quando no capítulo 5 ele diz algumas vezes: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Só para citar uma dessas colocações aqui, eu quero ler, por exemplo, o capítulo 5, versículo número 21 de Mateus. Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. E aí Jesus vai dizer: mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então ele mostra a sua autoridade sobre a lei, até mesmo ampliando o alcance da lei. Nós encontramos também a sua autoridade sobre o sábado, sobre os profetas, sobre o templo e sobre o rei. Lá no capítulo 12 de Mateus, eu vou procurar as referências aqui para ler para aqueles que têm acompanhado o nosso estudo. Mateus 12:8 diz o seguinte: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. É sabido que os judeus tinham o sábado em alta conta, porque era um dos mandamentos que o Senhor havia deixado para o povo dentro do Decálogo. A sua superioridade sobre os profetas, ou a sua autoridade sobre os profetas, a gente encontra no versículo 41 do capítulo 12, onde nós podemos ler o seguinte: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Jesus estava se referindo a ele mesmo como sendo maior do que Jonas. A sua superioridade sobre o templo, a gente encontra no versículo de número 6 do Evangelho de Mateus, onde nós lemos o seguinte: eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. E a sua autoridade sobre os reis, ou a sua superioridade sobre os reis de Israel, pode ser encontrada também no capítulo 12, no versículo de número 42, onde é dito o seguinte: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. A gente vê também, encontra no Evangelho de Mateus, o fato de que ele é o mais escatológico de todos os evangelhos. Ele fala mais sobre a segunda vinda de Cristo do que os outros evangelistas. Nós encontramos, por exemplo, no capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens. Nós encontramos a parábola dos talentos, que fala de uma prestação de contas no final dos tempos. E a gente encontra também um sermão profético sobre a vida eterna e o castigo eterno, tudo ali no capítulo 25 de Mateus, falando a respeito das questões escatológicas, das questões dos últimos dias, das últimas coisas. Mateus também enfatiza a universalidade das boas novas. A gente encontra, por exemplo, na genealogia de Mateus, 2 estrangeiras, Raabe e Ruth. A gente encontra nesse evangelho os magos vindo do Oriente para adorar o nascido rei dos judeus, que é o Senhor Jesus. E lá no capítulo 8, no versículo 11, Mateus deixa registrado para nós as palavras do Senhor Jesus: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Também, entre os 4 evangelhos, é o único no qual nós encontramos a palavra igreja. Essa palavra é encontrada 3 vezes dentro do Evangelho
de Mateus? Bem, essas são as ênfases e os aspectos de Mateus. Para tomar algo, para falar com mais particularidade na gravação dessa aula para você, eu gostaria de falar sobre a genealogia que é encontrada dentro do Evangelho de Mateus. Genealogia que pode trazer uma aplicação ou aplicações maravilhosas para a nossa vida. Nós encontramos, por exemplo, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 17, uma das genealogias de Jesus encontradas dentro do Evangelho. Mas, obviamente, como Mateus escrevia para os judeus, aí ele começa a genealogia com Abraão, com esse patriarca amado pelo povo judeu. Ao olhar para a genealogia encontrada no Evangelho de Mateus, nós podemos perceber a fidelidade, a misericórdia e a graça de Deus. Nós encontramos a fidelidade porque quando Abraão é chamado, é dito que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E ao olharmos para Jesus Cristo, nós vemos o cumprimento perfeito dessa profecia, a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que ele havia prometido milênios antes, ou mais de 1000 anos antes, não é verdade? Em Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Ao olhar para a genealogia de Jesus encontrado no Evangelho de Mateus, nós nos lembramos da misericórdia de Deus. Misericórdia porque nós encontramos pessoas que tinham problemas dentro da genealogia. Nós encontramos, por exemplo, gente que tinha problema com mentira. Se você conhece a história do livro de Gênesis, você sabe que os patriarcas mentiram. Nós encontramos gente que tinha problema com violência na genealogia. Nós encontramos gente que teve problema com idolatria. Por exemplo, o nome de Salomão é encontrado ali na genealogia. E nós sabemos que de tantos casamentos que Salomão fez, algumas mulheres levaram ele à idolatria em certo momento da sua vida. E nós vemos também prostituição colocada aqui dentro dessa genealogia, ao olhar para a história de algumas mulheres que aparecem aí, como Raabe, por exemplo. Então, queridos, a gente percebe a misericórdia de Deus ao incluir na linhagem do Messias pessoas que tiveram problemas sérios, como esses problemas que foram ditos para vocês aqui. Um terceiro aspecto que a gente encontra dentro da genealogia é a graça de Deus que alcança pecadores. Não obstante essas pessoas terem cometido esses pecados ou terem esses problemas, a graça de Deus os alcançou e a graça de Deus também alcança a nossa vida, nós que estamos aqui tantos anos, não é verdade? Depois de Jesus Cristo. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse pequeno esboço aqui do Evangelho segundo Mateus. Essa foi a nossa 47ª aula, não é? Do nosso panorama bíblico, agora abordando o Novo Testamento. Se foi bênção para a tua vida, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus.